Olá, meu nome é Júlio Vaz e nós estamos aqui para desenvolver o vídeo da parte 3 do tema crime de lesão corporal. Estamos tratando do parágrafo 3º e seguintes do artigo 129 do Código Penal neste momento. Então vamos fazer comentários sobre a lesão corporal seguida de morte. Lesão corporal seguida de morte. Diz o Código Penal, parágrafo 3º, se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Tratando-se de uma prática de lesão corporal, lógico, estamos observando que o ânimos, o desejo, a vontade é de lesionar. O resultado, morte, está fora da vontade do agente. Ele não queria a morte da vítima. Ele não assumiu o risco de produzi-la. A lei deixa clara que afasta as ideias do dolo direto e do dolo eventual neste resultado. Ou seja, estamos diante de uma figura préter-dolosa. Há dolo no antecedente, a culpa no consequente. O agente age com dolo na lesão. O agente age com culpa no resultado morte. Na prática do artigo 129, parágrafo 3º, é necessário a imputatio, tanto a facti como a iuris. A imputatio facti é aquela que se estabelece pelo nexo causal, ou seja, haverá nexo, haverá uma linha de ligação entre a conduta, lesão corporal, e o resultado, morte. O resultado será consequência da lesão provocada. E temos a imputatio iuris, que estabelece que o resultado será imputado a título de culpa. Então, tem o dolo no antecedente, tenho culpa no consequente. No caso do parágrafo 3º do artigo 129, a morte. A prática da lesão corporal seguida de morte é uma prática préter-dolosa. Vamos observar que nós poderíamos propor a questão: e se das vias de fato resulta a morte? Lembro, as vias de fato estão previstas no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais e constitui-se num emprego de um mínimo de violência, sem o desejo de lesionar e sem o resultado lesão. Ora, não é possível querermos atribuir ao agente que age praticando umas vias de fato o resultado morte a figura do artigo 129, parágrafo 3º. O agente não tinha animus ledendi, não tinha desejo de lesionar. Ele deverá responder por homicídio culposo, onde não encontraremos qualquer vontade no agente, nem o animus necandi, nem o animus ledendi. Vamos passar a observar o parágrafo 4º do artigo 129, que cuida da diminuição da pena. O parágrafo 4º do artigo 129 são hipóteses já conhecidas por quem vem estudando o Código Penal, pois cuida de hipóteses que já foram descritas como hipóteses de privilégio para o crime de homicídio, lá no parágrafo 1º do artigo 121. Diz a figura do parágrafo 4º: se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. É perceptível da leitura do dispositivo que nós temos 3 causas de privilégio: relevante valor moral, relevante valor social e violenta emoção. O relevante valor moral e o relevante valor social são motivos importantes, são motivos consideráveis, que movem o agente de forma moral, individualmente, ou que movem o agente de forma social, olhando para o coletivo.
Quando falamos da violenta emoção, estamos olhando para uma alteração do estado emocional do agente. Então haverá uma perturbação emocional. E esta perturbação emocional, ela decorre de uma provocação injusta da vítima. E esta provocação injusta da vítima, ela deverá gerar a reação do agente que provoca a lesão imediatamente, ato contínuo, como diz a lei, logo em seguida. Então temos 3 hipóteses de privilégio: o relevante valor moral, o relevante valor social e a violenta emoção. Observamos, todos eles permitem a redução das penas previstas nos parágrafos do artigo 129, tanto na figura do caput, como nas figuras do parágrafo 1º, 2º ou 3º. Vamos verificar que o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Alguns perguntam, seria a lesão corporal privilegiada uma faculdade do juiz? Ou seja, ele só reduziria a pena por sua faculdade? Nossa jurisprudência diz que não. Diz que é uma obrigação do juiz a redução da pena. A faculdade se dá no quanto reduzir. A pena pode ser reduzida de 1/6 a 1/3. E o juiz, diante de cada hipótese concreta, fará a redução adequada na hora da dosimetria da pena. Vamos a comentários do parágrafo 5º, que cuida da substituição da pena. Traz o parágrafo 5º a seguinte redação: o juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, de R$200.000 a 2 contos de réis. Vamos simplesmente esquecer esse valor monetário. Com as mudanças que tivemos na questão da aplicação da multa, nós passamos a trabalhar com os dias multa no que se referem a multas no sistema. A gente vai observar então que paramos a leitura da redação antes de chegarmos a este ponto. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa. Ou seja, é cabível a pena de detenção pela de multa quando estivermos olhando para lesões corporais de natureza leve. A figura do caput, a figura da lesão corporal simples. Não é cabível para as lesões graves. E volto a lembrar, para a lei são graves as lesões previstas nos parágrafos 1º ou 2º do artigo 129. Em que hipóteses cabe esta substituição? Inciso 1. Se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Parágrafo anterior são aquelas hipóteses de privilégio: relevante valor moral, relevante valor social, violenta emoção. Qualquer uma delas admite a aplicação da substituição da pena de detenção pela pena de multa. Mas a lei, aqui no parágrafo 5º, ainda prevê a hipótese do inciso 2 e diz: se as lesões são recíprocas. Havendo lesões recíprocas, é possível haver a substituição da pena de detenção pela pena de multa, sempre observando a lesão corporal de natureza leve. A doutrina nos apresenta algumas hipóteses. Vamos olhar para ela. Hipóteses em que A e B se agridem. Primeira hipótese: ambos se ferem, porém A em legítima defesa. Se A e B se agridem, porém A age em legítima defesa, A será absolvido, porque age com uma excludente da ilicitude. Então, com esta excludente da antijuridicidade ou da ilicitude do fato, A será absolvido.
pois agiu em legítima defesa. No entanto, B pode ser favorecido neste exemplo com a substituição prevista no parágrafo 5º, inciso 2, em razão da posição hoje adotada pela jurisprudência. Segunda hipótese, ambos se ferem e alegam legítima defesa, não sendo possível determinar quem deu início à agressão. Ora, adotamos como regra aqui no nosso sistema penal o indúbio pro réu, na dúvida pelo réu. Se os dois A e B alegam legítima defesa e nós não podemos precisar quem deu início à agressão e quem efetivamente se defendeu, os dois deverão ser absolvidos por legítima defesa. Será a eles aplicável, na dúvida, a absolvição. Terceira hipótese, ambos culpados em fases distintas. Primeiro A bate, depois B. Talvez seja o exemplo mais adequado para falar da substituição da pena pelo artigo 109, parágrafo 5º, inciso 2. Vamos imaginar que em determinado local A vai até B e o agride, sendo que é contido pelas pessoas que estão próximas. Passado algum tempo, B vai até o local onde está A e o agride, sendo também contido pelas pessoas próximas. Observe que não houve legítima defesa nem por parte de A, nem por parte de B. A hipótese é hipótese clara em que, havendo lesões recíprocas em que A e B terminaram lesionados, deve ser aplicada a substituição da pena do inciso 2, conforme entendimento da doutrina e da jurisprudência. Vamos observar o parágrafo 6º do artigo 129. Lesão corporal culposa. Diz a lei, se a lesão é culposa, pena, detenção de 2 meses a 1 ano. Observamos que os crimes culposos só existem por exceção. Fala-se muito da teoria da excepcionalidade do crime culposo. Todos os crimes no Código Penal, por regra, são dolosos, só havendo a figura culposa onde expressamente previsto em lei. Aqui temos um exemplo da aplicação da teoria da excepcionalidade do crime culposo. Temos a figura expressamente prevista no parágrafo 6º da prática da lesão corporal culposa. Os crimes culposos são tipos penais abertos e admitem toda a forma de realização. Vamos observar com os senhores que todo crime culposo envolve um conjunto de requisitos, iniciando-se pela conduta voluntária inicial. Ou seja, no crime culposo, quem inicia, quem realiza a conduta, age voluntariamente. Mas lembre, ele não quer o resultado, ele quer a conduta. Esta pessoa realiza a conduta inobservando o cuidado objetivo necessário, cuidado que todos nós devemos ter para não lesionar as demais pessoas. Terceiro requisito, previsibilidade objetiva do resultado. A sociedade, a um nível médio, é capaz de perceber que aquela conduta realizada daquela forma poderá lesar alguém. Elemento ou requisito 4, ausência de previsão. Ou seja, aquele que realizou a conduta não fez a previsão. Requisito 5, resultado involuntário. Ele não queria produzir aquele resultado, mas o produziu. E requisito 6, tipicidade culposa. Não há crime culposo onde não há previsão culposa. Observamos que a lei preocupou-se ainda em criar causas de aumento de pena para as práticas culposas. Diz o parágrafo 7º, aumenta-se a pena de 1/3.
se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 4º e parágrafo 6º do artigo 121 deste Código. A gente vai observar que estamos voltando ainda aqui ao crime de homicídio para olhar causas específicas de aumento de pena no crime culposo de homicídio. O parágrafo 4º, na parte final, também traz hipótese de aumento de pena ao crime doloso de homicídio, que entendemos em razão do parágrafo 7º do artigo 129, são também aqui aplicáveis. Diz o parágrafo 4º do artigo 121 do Código Penal, para recordarmos: no homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Observamos que esta é a parte que cuida da modalidade culposa. Então, aquele que inobserva a regra técnica de profissão, arte ou ofício, aquele que deixa de prestar imediato socorro à vítima, ou que não procura diminuir as consequências do seu ato, ou ainda foge para evitar a prisão em flagrante, terá o aumento da pena de 1/3, tanto lá no crime de homicídio culposo, como aqui no crime de lesão corporal culposa. Prevê ainda o parágrafo 4º em sua parte final. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3, se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Nessa hipótese, é importante observarmos que estão sendo utilizados 2 marcos de idade, o menor de 14 anos e o maior de 60 anos. Estamos olhando para aquelas pessoas que comumente a lei penal protege de forma mais intensa e está dizendo, se a lesão corporal for praticada contra elas, haverá o aumento da pena de 1/3. O parágrafo 6º do artigo 121 do Código Penal, também aplicável às lesões corporais, por determinação do parágrafo 7º, tem a seguinte redação: a pena é aumentada de 1/3 até a metade, se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Lesões corporais praticadas por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança estará em curso no aumento da pena prevista no parágrafo 7º do artigo 129. Vamos ainda, para fechar este vídeo, olhar para a hipótese prevista no parágrafo 8º, que também estará fazendo remissão ao artigo 121, pois vai cuidar do perdão judicial. O perdão judicial também já foi tratado lá na figura do artigo 121 do Código Penal. Sabemos que o perdão judicial é aplicável apenas a modalidades culposas, ou seja, aplicável apenas aqui à lesão corporal culposa. Já nos manifestamos com os senhores em relação à natureza jurídica do crime de lesão corporal em que se aplica o perdão judicial. Então, o perdão judicial aplicável às práticas de lesão corporal culposa é considerado, segundo a súmula 18 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, como sentença concessiva de perdão judicial e é tratada como sendo declaratória da extinção da punibilidade. Diz a súmula 18,
A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Esta posição, que hoje vem sendo adotada através do Superior Tribunal de Justiça, é divergente da posição que é e sempre foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal, que vê na decisão que concede o perdão judicial uma sentença condenatória, onde apenas subsistirão os efeitos secundários, com exceção da reincidência. E a reincidência, ela não gerará efeito por exceção expressa prevista no artigo 120 do Código Penal. Essas foram as notas que apresentamos na parte 3 do tema crime de lesão corporal. Muito obrigado por sua atenção e faremos a conclusão no vídeo que cuidará da parte 4.